Dando continuidade ao estudo dos nossos elementos dentro de uma página HTML, nós vamos caminhar agora um pouco pelas listas, né? Então, nós vamos criar aqui um arquivo chamado de listas.html e nós vamos criar aqui de novo, né, só o bloco mesmo de lista que nós precisamos. Já expliquei para vocês que o HTML o navegador ele vai renderizar isso e vai apresentar da melhor forma possível. Mas nós temos duas formas, então eu vou primeiro mostrar para vocês aqui as listas ordenadas, né? Então, primeiro eu vou colocar uma tag H1 aqui, né? Então, uma tag H1, listas, e aí eu vou colocar então uma lista numerada. Vou colocar um H2, uma lista numerada, né? Interessante que eu também poderia usar um comentário, né? Eu vou colocar assim, então, se eu colocar um comentário, se eu uso um Ctrl barra, por exemplo, aqui no Visual Studio Code, ele coloca um comentário. Mas o sinal de comentário é esse, né? Um menor, exclamação, traço, traço. E depois, para fechar, é um traço, traço, um sinal de maior. Esse aqui é um comentário, né? É um texto comentado, né? No HTML, né? Fugi um pouco aqui do escopo do que a gente tinha apresentado, mas é importante, não tinha apresentado ainda como fazer um comentário, né? Então, está aqui um comentário no HTML. Como é que eu crio então uma lista numerada? Eu uso a tag OL, que é Ordered List, né? E dentro dessa lista eu vou colocar vários elementos de LI. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma lista das linguagens que eu gosto de utilizar, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui Python, vou colocar uma outra LI, JavaScript, posso colocar uma outra LI aqui, então, podemos colocar Go, uma outra LI C, uma outra LI PHP, e assim sucessivamente. Então veja uma order list, vou apresentar isso para você, volto aqui, né? Volto, temos aqui o arquivo de listas, tem uma listinha ordenada, né? Uma lista ordenada sendo apresentada. Outra forma que eu posso querer é uma lista não ordenada. Então eu posso também colocar aqui, né, um elemento de descrição, eu posso escrever algum texto aqui em cima, né, para essa lista. Então eu poderia antes dela aqui colocar todos esses elementos dentro de uma tag P, por exemplo, né? Então eu vou colocar todo esse elemento aqui dentro de uma tag P, aumentar aqui, né? Colocar lá dentro dessa tagzinha. Posso colocar ele aqui dentro dessa tagzinha P, salvo, né? E vou apresentar aqui para o usuário. Veja aqui, não mudou nada, né? Porque a tag é uma tag só de apresentação e que eu posso colocar um texto, né? Linguagens de programação. Salvo então aqui e volto e apresento. Agora já tem aqui a linguagem de programação. Posso criar também uma lista aqui no outra tag P, uma lista não ordenada. Então eu vou chamar aqui um H1, um outro H2, lista não numerada, né? Eu vou colocar um outro P aqui dentro. Eu vou colocar aqui, sei lá, lista de compras. Com dois pontos. Vou colocar aqui então uma tag, não chamo mais de OL, mas sim de UL. Dentro dela eu vou colocar um LI, né? E dentro desse LI, sei lá, eu vou colocar aqui arroz. Uma outra LI que eu posso colocar feijão. Uma outra LI que eu posso colocar então aqui açúcar, né? Uma outra LI que eu posso apresentar aqui frutas. Pronto. Salvar. Volto, apresento aqui o resultado. Então eu tenho uma lista numerada, uma lista não numerada, né? A lista numerada ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5. E a lista não numerada, né? Então ela vai aparecer arroz, feijão, açúcar, frutas, né? São as duas formas de listas que eu posso apresentar. Veja novamente, a renderização padrão dessas listas que nós temos aqui, a renderização padrão dela, ficou então com números de 1 até a quantidade de elementos da lista que eu tenho, e o da OL, e a renderização padrão dessa lista aqui é com bolinhas. Mas eu poderia mudar a forma de apresentar essa renderização com outras formas de números, ou até mesmo não apresentar nenhum elemento, né? É possível fazer isso também. Eu poderia pegar uma lista UL e falar que ele não vai apresentar as bolinhas, vai ficar uma lista um elemento abaixo do outro. Ou trocar o elemento que vai ser apresentado.
Isso é possível fazer utilizando o CSS, mas são as duas formas de listas que eu tenho para apresentar, que nós temos para utilizar e apresentar para o usuário. Eu poderia também ter uma lista de definições, né? Poderia apresentar também para o usuário uma lista de definições usando DFN, né? Para poder mostrar para o usuário, então, uma listinha de definição. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, H3, uma lista de definições, por exemplo, um glossário, né? E aí eu posso colocar aqui uma definição qualquer aqui. Vamos imaginar, eu coloco um DL, que é o meu lista que eu vou utilizar. E daí, nesse caso, eu trabalho da seguinte forma. Eu coloco qual é o termo que eu estou definindo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um HTML, né? E aí agora sim eu apresento o que eu quero descrever, o meu DD. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um Hypertext Markup Language, né? Então, por exemplo, fiz isso. Eu posso colocar um outro elemento aqui, né? Um DT e colocar um outro elemento aqui, JS. Sempre aparece muito JS. Eu coloco um DD e coloco aqui JavaScript, salvo, né? E agora eu vou voltar aqui na tela e apresento. Então eu tenho um HTML, JavaScript, para poder ter um texto longo aqui, né? Esse ficava um pouco melhor a apresentação, né? Eu posso ter vários elementos para serem apresentados. Novamente, é definição padrão. Eu posso mudar no CSS qual vai ser o comportamento dessas tags de DD e dessas tags DTs que são apresentadas, né? DDs, DTs que são apresentadas para o usuário. Eu posso mudar como ela vai ser apresentada. Então, é isso. É o que nós temos de lista e que vai ser muito útil ao longo de todo o nosso curso e dos exemplos que nós vamos trabalhar.